Oiê, meu nome é Júlia e eu tô aqui pela terceira e penúltima vez programada para revisar esse conteúdo para a prova de penal, dessa vez com teorias da ação. Na verdade, eu vou falar de 3 teorias que versam sobre o conceito de ação, um conceito muito importante para entender a ideia de tipicidade, já que, como a gente definiu o crime como um fato típico, ilícito e culpável, é importante saber que dentro do fato típico a gente tem outros elementos, como a conduta e o nexo causal, sobre o qual eu vou falar num outro momento. Mas agora, a primeira setinha foi puxada para falar sobre a teoria causalista, ou a teoria que vai se utilizar da lei da causalidade, baseando-se nessa relação muito característica da ciência da natureza, como a física e a biologia, de uma ideia de causa e efeito. E vai definir a ação como um movimento corpóreo voluntário causador de modificação no mundo externo. Os elementos da ação, como vontade, nexo de causalidade e modificação externa, eles vão ser importantes para entender a ação, mas uma vez que a teoria causalista está muito ligada aos métodos das ciências da natureza, ela vai meio que descartar um pouco a vontade do conceito de ação. Ela vai entender que a vontade e, no caso, os elementos subjetivos, como dolo e culpa, eles vão recair sobre a culpabilidade e não sobre a conduta, como eu falei, que faz parte da ideia de tipicidade enquanto elemento do crime, né? A causalidade, ela também vai excluir os estados de inconsciência, então não se pode ter conduta quando não se tem consciência, os estados de perigo não manifestado e os movimentos reflexos também não vão configurar a conduta. A segunda teoria vai ser a teoria finalista, né? Eu estou escrevendo neocantismo justamente por ser uma inovação da teoria finalista, que também vai ser compartilhada pela teoria funcionalista, que é a terceira e última teoria. Mas antes disso, vamos falar sobre a inovação da teoria finalista, que foi a ideia de que toda ação é voltada para um fim. Como se toda conduta tivesse um caráter ético, entendendo a ideia por trás da conduta. E, nesse sentido, o dolo e a culpa, que são os elementos subjetivos, vão ser alocados para tipicidade, quando na teoria causalista eles eram da culpabilidade, né? Entretanto, a ideia da teoria finalista, com o fato de toda ação ser voltada para um fim, ela acaba gerando um problema quanto aos crimes culposos, já que num crime culposo, o fim não é o crime, mas acaba gerando um crime por conta dos meios escolhidos para realizar o resultado. E a funcionalista, ela vai conseguir resolver esse problema, de modo que ela vai entender, ela vai trazer a ideia de imputação. A principal consequência da teoria funcionalista vai ser o esvaziamento do conceito de ação, já que vai surgir a ideia de imputação. Quando Hoxie define a ação como uma expressão da personalidade humana, isso acaba dizendo pouco, e vai surgir a necessidade de criar o termo imputação, que vai ter repercussões objetivas e subjetivas, para determinar as situações em que é possível imputar, ou seja, atribuir a culpa, né, atribuir a responsabilidade a um agente. E esses critérios eles vão ser contrastados com os obstáculos para imputar objetivamente. Então, o primeiro critério para a imputação objetiva vai ser a criação de um risco por um meio antijurídico. Um exemplo bem claro para ilustrar isso é o do sobrinho que aconselha um tio a ir para uma floresta com a intenção de que ele seja atingido por um raio.
O fato é que não pode ser imputado ao sobrinho qualquer responsabilidade objetiva nesse sentido pelo fato da criação do risco não ter sido por um meio antijurídico, já que a lei não proíbe ninguém de fazer algum conselho desse tipo, né, de dizer para a pessoa passear na floresta. Já o segundo critério vai ser a realização do risco por meio desse agente, e nesse caso seria um obstáculo bem claro, já que a realização do risco foi feita pelo tio que foi para a floresta. A última condição vai ser a necessidade de previsão legal, que na verdade é um pré-requisito para a legalidade como um todo. E esse foi o resultado final.